Mas então, no terceiro dia, né, depois de eu acordar assim, depois da terceira noite, quando eu acordei 6 horas pra dar a comidinha deles. E eu não gostei muito do que eu vi, porque sempre que eu acordava e eles viam, eles começavam a piar bastante, pedindo a comidinha e abrindo a boca. E assim, esse menorzinho ele tava, sabe, querendo comer, tava pedindo já, abrindo a boquinha, ele não tava tão ruim quanto no primeiro e segundo dia. Mas o maiorzinho, quando eu cheguei com a seringa, ele não abriu a boca pra mim. Ele continuou como se estivesse dormindo. Eu achei aquilo muito estranho, porque ele sempre se mostrou, tipo, muito, muito ativo, sabe? Então, depois de alimentar o irmão dele, eu fui pegá-lo e eu vi que ele tava muito frio, muito frio. E isso não é um bom sinal, né? Então, cara, eu tinha tanta esperança, porque ele tava indo tão bem. Aparentemente, não tinha nada que fizesse com que ele não fosse vingar, sabe? Ele parecia estar bem, ele não parecia estar com nada quebrado, ele não tinha nada demais, assim, de errado. A única coisa que eu reparei no dia seguinte foi que eu conseguia ouvir a respiraçãozinha dele, e isso você não deve ouvir a respiração de um passarinho, né? E parecia meio mecânico, sabe uma vozinha de robô? Era meio que uma respiração assim, tinha uns tequezinho. Eu cheguei a falar com o meu amigo, mas ele não me respondeu em tempo. Mas também isso não mudaria nada, porque a gente não saberia o que era. Eu acho que talvez na queda ele tenha tido algum problema, assim, nos pulmões, pra respirar, alguma coisa assim. E talvez seja isso que levou ele a óbito. Porque eu tentei esquentar ele, coloquei ele mais envolto em toalhas, mais pertinho da lâmpada. Voltei a dormir por 1 hora e quando eu voltei ele já estava morto. E eu perdi as estribeiras, eu fiquei muito mal, chorei horrores. E mesmo assim eu tinha que cuidar do irmão dele, sabe? Por mais que eu achasse que ele nunca fosse sobreviver, por mais que o que eu achava que ia sobreviver tenha morrido, então aquilo meio que acabava com as minhas esperanças, principalmente porque todo mundo falava, não crie esperança de que você vai conseguir, porque é muito difícil. Tipo, as pessoas não estavam dizendo isso por mal, pra falar que eu não sou capaz nem nada do tipo, mas pra não me machucar tanto se não desse certo, porque realmente é uma coisa muito difícil de se fazer. Mas eu continuei firme e forte, alimentando o passarinho, todo dia enchendo o saco do meu amigo veterinário pra dar informação sobre aquele prolapso e como é que tava ficando. Depois de uns 5 dias, eu acho, ele tava parecendo meio necrosado, sabe? E depois parecia que tava já caído, como se fosse uma sujeirinha presa nas penas, que já estavam crescendo as peninhas. E aí depois de, eu acho que deve ser 1 mês mesmo, são 4 semanas, né? Depois de, assim, quando eu os peguei, eles estavam com 6 dias de vida. Eu sei disso por conta da avaliação do veterinário e tudo mais, que viu pelas fotinhas e conhece o tipo de pássaro que era, que é um sanhaço. E então depois de 3 semanas comigo, eles já estavam com 4 semanas, 1 mês. Ele, né, o passarinho que sobrou. E eu tive a opção de fazer o seguinte. Eles me disseram que se aquilo realmente fosse um prolapso retal, ia levar ele a óbito em algum momento, porque ele não tem como viver com o reto para fora, ia dar algum problema de infecção ou qualquer outra coisa, ou eu poderia deixar com esse meu amigo para ele levar para a faculdade, para um professor que é muito bom com essas coisas de cirurgia em animais, em aves e anestesia e tudo mais. E eles tentariam tirar o prolapsozinho, dar um jeito, eles teriam que dar uma sutura, eu não lembro mais como era, mas era bem feio, sabe, bem invasivo. E eu tentei fazer coisas em casa que ele me falou pra tentar, como tipo, empurrar um pouquinho com o cotonete. E se não movesse, tipo assim, você não mexia mais, realmente eu não mexi. E enfim, só que um passarinho tão pequeno e tão novo, era muito provável, era tipo 99% de chance de que se ele fosse anestesiado e ele precisaria ser anestesiado para tirar esse prolapso, ele morreria, ele não sobreviveria. Então ele deixou nas minhas mãos e falou assim, você
tem que escolher, sabe? Porque agora ele é seu, você tá cuidando dele, ele é sua responsabilidade. Então você tem que escolher se você quer tentar deixar ele viver assim e ver no que dá, ou se você quer tentar colocar ele pra fazer essa cirurgia e ver se ele consegue sobreviver. E assim, eu pensei muito a respeito e eu pensei comigo mesma, cara, se ele com certeza vai morrer por conta desse prolapso, eu prefiro tentar dar a chance dele ter uma vida longa, passando pela cirurgia. Mas acabou que, próximo da data em que ele iria, ainda conversando sobre esse prolapso, sempre mandando foto e vídeo pro meu amigo, eu comentei sobre essa aparência engraçada que eu achava, de que parecia que ele tava só como se fosse uma sujeirinha pendurada nas peninhas dele. E ele viu e falou que realmente parecia, né, tipo, meio que sarou do nada. O que saiu dali de dentro caiu sozinho e resolveu sozinho porque o bumbumzinho dele tava em estado perfeito. E aí tava só tipo essa tampinha pendurada nas peninhas. Então ele falou pra ver se eu conseguia cortar a sujeirinha da peninha. E eu consegui, ele não sentiu nada, realmente tava pendurado só na pena dele e ficou tudo bem. Então eu fiquei 3 meses com esse pássaro. Eu, quando ia pra faculdade, era toda hora ligando pra minha mãe pra ela dar a comida pra ele. Eu tive que ensinar como dar, porque se você não prestar atenção pro lado em que você joga a comidinha na boquinha deles, você pode acabar jogando pra traqueia e vai pro lugar errado. Então ele morre asfixiado. Então eu tive que ensinar ela a fazer isso, tive que ensinar ela a ver como o papo deles fica cheio, porque você não pode dar demais, senão também vai dar ruim. Você entupir o passarinho de comida. O papinho deles fica aqui no pescoço, então é como se fosse uma bolsa. E você vê quando ele tá sem nada, porque ele fica assim, tipo, não tem nenhum volume. Mas enquanto ele vai comendo, você vê que vai enchendo. Então se tá muito gordo, tipo assim, não tem mais o que comer. Então eu fui aprendendo mais ou menos lidando com ele a saber quanto ele precisaria, né, de quantas seringas por hora ele precisaria, porque ele precisava comer de 2 em 2 horas. Então eu falava, mãe, essa semana dá 3 seringas, dá 2, dá 1h30, entendeu? E eu tava assim, todo dia dando comida pra ele de 2 em 2 horas. E fora a parte que a gente passava, assim, como amigos, né? Porque ele já tava crescendo e ficando mais... Tava ganhando uma personalidade, né? Então ele não queria estar sempre dentro da caixinha. Quando ele me ouvia, ele piava. Às vezes ele tentava sair da caixinha sozinho, mas ele ainda não sabia voar. Então eu colocava ele na cama comigo, a gente cochilava assim. Obviamente eu não dormia porque eu tinha medo de machucá-lo, mas ele ficava aqui em mim, no meu braço, enquanto eu deitava, sabe? A gente cochilava assim. E às vezes ele vinha e quando eu tava deitada, ele pisava aqui no meu rosto e gritava dentro do meu ouvido, sabe? Mas o canto dele é uma coisa que, assim, eu nunca vou esquecer. E não vou esquecer mesmo, porque eu cheguei a fazer um Instagram pra ele. E tem lá até hoje ele cantando. Eu vou colocar, assim, praticamente tudo que eu tenho dele tá nesse Instagram, que eu não olho mais, porque as poucas vezes que eu olho eu choro muito. Mas eu vou colocar durante esse vídeo, assim, eu vou ter colocado já várias fotos e vídeos e para vocês conseguirem ver e visualizar melhor a nossa história. E, enfim, eu como uma mamãe de passarinho tive que ensiná-lo a voar em algum momento. Então eu comecei no meu quarto e às vezes ele me surpreendia que nem quando eu estava dando a aulinha pra ele, ele pegava e voava, sabe, alto, mas depois ele batia em alguma coisa, eu ficava, ai, que nervoso. Mas ele tava sempre voando assim pra perto de mim pra comer, ele voava do chão pro meu ombro em cima da cama. Muito guloso mesmo. Eu comecei a dar fruta pra ele, querendo ensinar ele, né, pra quando ele fosse solto a identificar por cheiro e o que ele poderia comer, como ele faz pra comer sem que eu dê na boca dele, mas ele era muito mimadinho e preguiçoso, então ele comia várias vezes, só tipo o mamãozinho eu colocando na boca dele, ele não pegava normalmente na minha mão direto, mas eu
dava uma forçadinha pra ele fazer isso, porque ele não teria eu pra colocar na boca dele lá pra onde for que ele fosse, né? E então depois, com muito medo, eu fui levar ele pra ter aulas de voo do lado de fora de casa, no quintal.